Boa tarde, tudo bem, crianças? Estamos aqui animados para a nossa aula de ensino religioso e olha quem hoje veio nos visitar, o Tuti. O Tuti está com muita saudade de vocês. O Tuti não vê a hora de vocês retornarem aqui para o colégio, viu? Enquanto ele está com a mamãe dele descansando, né? E vocês, igual vocês estão aí na casa de vocês. Ele também está na quarentena, viu? Ele está se cuidando, ele está sempre, né? Cuidando das suas mãozinhas, cuidando da sua higiene. Então, isso é muito importante. Agora eu quero convidar vocês para nós louvarmos ao Senhor cantando algumas músicas. Vamos lá? Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, olhinho, o que vê. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, mãozinha, o que pega. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, mãozinha, o que pega. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. O nosso Criador está olhando pra você. Cuidado, olho, boca, mão e pé. Meu Deus é um Deus grandão.
Bom, o Túlio também é que vai fazer companhia para nós, né, Túlio? O Túlio também quer aprender a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver uma palavra, duas palavras-chave. Semana passada, quem lembra quais foram as palavras-chave? Foram paciência e coragem, não é verdade? Hoje nós vamos ver mais duas palavrinhas, tá? Bom, mas o que nós vamos ver hoje está aqui na palavra de Deus. Aqui na palavra de Deus, nós temos muitas histórias. E muitas histórias aqui na palavra de Deus fala sobre a paciência. Ter paciência, que é algo que temos que estar tendo muito nesse período. Muita paciência para esperar, muita paciência. Por quê? Por que será que Deus permite e quer que nós tenhamos paciência? Vamos ver então em algumas histórias. Bom, na história de Noé, quem lembra da história de Noé? Que Deus pediu para Noé construir a arca. Bom, na história de Noé, Deus pediu para ele construir uma grande arca. Aquilo demorou muito tempo. Então, Deus pediu para Noé ter paciência e não desistir, não é verdade? Na história também, temos outras histórias que Deus nos pede para ter paciência. Na própria história de Jesus, o mundo inteiro, né, a região teve que ter paciência, porque Jesus nasceu, Jesus cresceu, e ele só foi então, quando grande, já adulto, ele então pôde falar da palavra de Deus, e ele pôde então ser o salvador desse mundo. Então, em todas as histórias da Bíblia, nós vemos que nós temos que ter paciência. Então, eu quero que vocês olhem agora comigo, escutem uma história que está no livro de Êxodo, mas ele está no livro de Êxodo, o livro inteiro de Êxodo, porque é uma longa história, que as pessoas tiveram que ter muita paciência, né? E não tiveram também que desistir, tiveram que continuar forte como a semana passada, ser corajoso. Então, vamos lá comigo? Há muitos anos, né, durante muitos anos, o povo de Deus, eles ficaram presos no Egito, trabalhando muito. Eles tinham que trabalhar muito, muito mesmo. E eles esperavam, então, que Deus desse a eles uma libertação, os libertasse daquele serviço. E então Deus levantou uma pessoa, Moisés, mas não foi tão rápido assim. A Bíblia também nos conta desde o nascimento de Moisés. Deus então fez desde o nascimento de Moisés, e Moisés então virou homem, e então ficou adulto, e daí sim Deus então mandou Moisés falar com o faraó do Egito, para que então libertasse o povo da escravidão. Libertasse o povo dele que orava a Deus há muito tempo, muitos anos. E então assim, Moisés foi até a presença do faraó e disse: Faraó, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. Mas Faraó não fez assim. Então Deus mandou algumas pragas. Para que ele pudesse entender que Deus é soberano e queria a libertação daquele povo. Então Deus mandou a primeira praga. Ele mandou então as águas transformadas em sangue. Deus mandou a segunda praga, a das rãs. Deus mandou a praga das moscas. Deus mandou as pragas dos gafanhotos. Deus mandou a morte dos animais. Deus mandou a doença, grande coceira e feridas. Deus mandou diversas pragas e até mesmo a escuridão, a escuridão da morte, onde levou todos os filhos primogênitos daquela região. E então, assim, Faraó pôde então se comover e libertar o povo de Deus. Vocês viram quanta paciência o povo de Deus teve para aguardar acontecer tudo isso, mas a paciência deles não acabam por aí. Quem conhece o deserto sabe que o deserto ele é muito quente durante o dia e à noite venta-se muito e cai muita temperatura. Mas o povo de Deus, então, ele pôde ficar ali no deserto, ele teve que ficar ali no deserto.
durante aquela caminhada. Você já pensou? Hoje nós temos a nossa casinha, nós estamos em quarentena dentro da nossa casa, de certa forma bem confortável, mas não era assim que acontecia com o povo de Deus. Deus nunca permitiu faltar nada para eles, porém, não era fácil. Você consegue pensar comigo agora? O povo de Deus, eles tendo que carregar coisas pesadas nas costas, como suas roupas, como seus utensílios, como seus remédios e coisas para sua sobrevivência, e caminhando por um longo deserto quente durante o dia. E à noite, eles tinham que parar para dormir, e ainda eles não tinham casa fixa. Então eles tinham que fazer as suas próprias casas, eles tinham que fazer as suas tendas todas as noites. Então todo dia pela manhã iniciava-se uma nova jornada. Quanta paciência o povo de Deus não teve que ter, não é verdade? E eles aguardaram. E mais, Deus permitiu com que eles ficassem 40 anos. Você já pensou 40 anos? Você aqui hoje tem quanto? 5, 6, 7, 8. Mas eles ficaram 40 anos nessa caminhada. 40 anos armando a sua tenda, 40 anos carregando as suas coisas pesadas nas costas durante o dia. E eles então permaneceram. Então nós vemos na palavra de Deus que o nosso Deus gosta que nós tenhamos paciência. Bom, com toda essa história, nós vimos que Deus, ele é um Deus de história. E Deus gosta de cada detalhe. E Deus, então, ele poderia ter feito as coisas diferentes, mas ele quer trabalhar em nós algumas coisas. Dentre elas, a paciência, a longanimidade. Tem um versículo em Gálatas 5:22 que nos fala: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, que é a longanimidade, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então Deus quer que nós tenhamos muita paciência. E esse período de paciência, que nós estejamos em sua presença, colocando todas as nossas necessidades em suas mãos. E, contudo, nós tenhamos gratidão. Bom, crianças, vocês viram as histórias da Bíblia, elas nos contam muitas coisas sobre paciência. E nós também temos que ter gratidão. Será que você hoje já parou para pensar e para agradecer a Deus pela sua casa quentinha que você tem, pela comida que a mamãe colocou na mesa para você comer, pela roupinha, por você ter uma escola, por você estar em saúde? Será que você já agradeceu a Deus pelas coisas que você tem, teve gratidão, porque mesmo nesse período de quarentena, Deus está com cada um de nós? E Deus tem cuidado de cada família e de cada criança. Às vezes, nem tudo acontece da maneira que nós queremos, mas será que você já parou para pensar que é a maneira que Deus quer e que quando nós colocamos isso nas mãos de Deus, é o melhor para nossas vidas e é o que Ele tem de plano para a nossa vida? Então, vamos ser gratos. E antes da gente reclamar sobre esse período, antes da gente falar assim, eu vou reclamar, né? Eu não estou gostando desse período. Às vezes nós não estamos. Mas antes da gente reclamar, vamos ser gratos a Deus por cada detalhe, né? Porque Deus poderia estar fazendo outras coisas, poderiam ter acontecido coisas muito piores em nossas vidas. Mas Deus, então, tem cuidado de cada um de nós e tem nos dado, né, condições de muitas coisas que não paramos para ver. Então, Deus quer que nós tenhamos o que mesmo? Vamos relembrar? Paciência, coragem e sermos gratos. São 3 coisas, 3 pontos que Deus quer que nós tenhamos e que nós só vamos ter se nós estivermos no caminho do Senhor e se nós tivermos gratidão e se nós tivermos o coração aberto para isso, porque senão tudo vai ser difícil, tudo vai ser momento de reclamar e nunca de agradecer. Vamos lá? Vamos orar então? Senhor nosso Deus, ó Pai, te louvamos,
porque sabemos que o Senhor está conosco, independente da situação em que estamos passando. Senhor Deus, ó Pai, não sabemos os planos do Senhor e nem o que o Senhor quer para a nossa vida e nem o que o Senhor quer nos ensinar, mas sabemos que estamos num novo tempo e pedimos a proteção do Senhor para as nossas vidas. Nos ajude a entender o que o Senhor quer para nossas vidas, nos ajude a ter paciência, nos ajude a ter coragem e gratidão. Nos ajude, ó Pai, a não reclamarmos de tudo, mas nos ajude, ó Pai, a vermos as coisas boas, que o Senhor é um Deus, ó Pai, que gosta de histórias e deixa registros em nossas vidas e quer mostrar para nós e trabalhar em nós aquilo que o Senhor tem planejado para as nossas vidas. Nos ajude a ser longâminos, ó Pai, nos ajude a ser paciente, nos ajude a termos amor e nos ajude, ó Pai, a vencermos esse período em Sua presença. Em nome de Jesus, amém. O Tuti vai estar aqui esperando vocês. Dá tchau para eles, Tuti. O Tuti está dando tchau para vocês. Que vocês tenham uma boa semana, um bom final de semana e que a semana que vem nós possamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Tchauzinho, crianças.